Obrigado ao deputada Renata Souza, que preside neste momento o expediente final. Quero saudar os cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Renata Souza, é inevitável vir a esta tribuna no dia de hoje para repercutir o 15 de maio de 2019, que certamente se inscreve como uma data histórica nas lutas por educação, nas lutas em defesa da universidade pública, nas lutas em defesa da ciência e da soberania nacional. Foi isso que fizemos ontem em mais de 200 cidades brasileiras, inclusive aqui no Rio de Janeiro, onde aproximadamente 200 mil pessoas, se não mais do que isso, caminharam de forma legítima, pacífica e democrática, defendendo os seus direitos, defendendo os seus sonhos, defendendo suas conquistas, defendendo a possibilidade de construção pela educação, pela ciência, pela pesquisa, de um país soberano, solidário e igualitário. Eu quero, porém, ao fazer esta introdução, confrontar o sentimento expressado nas ruas ontem com a declaração do presidente da República, que assim se pronunciou sobre a democracia protagonizada pelo povo, estudantes, professores e professoras, cientistas e pesquisadores brasileiros. Ele assim se pronunciou. É natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Se perguntar 7 vezes 8, não sabe. Se perguntar a fórmula da água, não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis, que estão sendo utilizados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Veja, deputada Renata Souza, será difícil encontrar, desde a fundação das universidades no Brasil, que é um processo, infelizmente, recente, face a outras experiências latino-americanas, inclusive, no Peru, na Guatemala, que tiveram suas primeiras universidades inauguradas há alguns séculos. O Brasil vive essa experiência apenas no início do século XX, aproximadamente em torno dos anos 20 e 30, com a fundação da Universidade do Distrito Federal, da Universidade do Brasil. Portanto, a experiência universitária entre nós, não do ensino superior, mas a experiência universitária, é um fenômeno que no Brasil ainda não tem 100 anos. Portanto, do ponto de vista do tempo histórico, ainda recente. Mas ainda assim, não se tem notícia na história do ensino superior brasileiro de um presidente da República que tenha tanto desapreço, que tenha tanto ódio e tanta intolerância na sua relação com o campo científico, com o campo universitário, com o campo da pesquisa e da formação humana. Isso até se compreende. Se compreende porque estamos falando de um personagem obscuro, um personagem que não tem, digamos, sequer a mínima noção do que seja aquilo que um dia um presidente da República, que eu não tenho como referência, mas que fez a menção ao que vou desenvolver aqui, fez menção a alguma coisa relacionada ao que ele chamou de liturgia do cargo de presidente da República. Aqui me refiro a José Sarney, que falou: olha, o presidente da República precisa observar pelo menos uma certa liturgia, porque embora não represente do ponto de vista ideológico, eleitoral, todos os brasileiros e brasileiras, uma vez investido no cargo, ele cumpre um papel de representação, quer queiramos ou não. Eu falo isso como alguém que fez oposição e faz oposição sistemática ao governo fascista de Jair Bolsonaro. Mas ele, do ponto de vista institucional, é o primeiro magistrado da República.
Portanto, até ele teria que compreender que cumpre ali um papel que não é mais o papel de um político no palanque, não é mais o papel de um líder de um partido de extrema direita. Ele está investido na mais elevada magistratura da República. E ainda assim, ele destila todo o seu preconceito, o seu desconhecimento, a sua virulência contra as universidades brasileiras. E por que ele faz isso? Porque, por um lado, ele conduz o Brasil na perspectiva da derrubada, como dizer, de qualquer possibilidade de construção de um país soberano, e só se faz um país soberano com investimento em informação, em ciência, em pesquisa, em inovação, que é o que fazem as universidades. Portanto, se ele não tem compromisso com a soberania nacional, como está ajoelhado, está dependente, está subalternizado perante os Estados Unidos, não faz nenhum sentido para ele se preocupar com as instituições que são o lastro da soberania nacional. E, por outro lado, por causa da guerra ideológica que ele segue fazendo, que ele vê essas instituições como a encarnação do mal, que o mal para ele é o debate democrático, é a pluralidade de ideias, é a diversidade do pensamento, e é isso que ele quer dizimar, é isso que ele quer destruir, usando as suas próprias palavras. Então, é preciso entender o seguinte: já há algum tempo que o curto, ou ainda curto, governo Jair Bolsonaro faz ataques às universidades. O ministro da Educação, que foi embora sem ter sido, o Vélez Rodrigues, fazia chacota com os reitores das universidades, né? O atual ministro, que de educação não conhece nada, trata as universidades como instituições sem nenhuma importância. Eu quero fazer alusão a um fato. No ano passado, na Espanha, foi celebrado um grande acontecimento nacional, qual seja os 800 anos da célebre e histórica Universidade de Salamanca. Um grande evento ao qual afluíram centenas, reitores e reitoras de diferentes instituições universitárias do mundo. Esses reitores foram recebidos pelo rei de Espanha, foram recebidos pelo presidente de Portugal, que lá se fez presente por causa da relação da Universidade de Salamanca com o mundo ibérico. O primeiro-ministro da Espanha fez questão de pronunciar uma conferência, ele mesmo, dirigida aos reitores. Ou seja, com todo tipo de reconhecimento, não aos reitores pessoalmente, mas ao que eles representam, as suas respectivas comunidades científicas, acadêmicas e universitárias. O governo Bolsonaro, ao contrário, faz chacota com as universidades, deprecia a sua produção, que inclusive eles desconhecem ou propositalmente fingem não conhecer, quando muito recentemente o mesmo Jair Bolsonaro, fazendo referência à Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, que eu conheço, que em várias áreas do conhecimento tem uma produção relevante, dizendo que aquilo sim era uma universidade, que de modo geral nas universidades públicas não se fazia pesquisa. Mas olha, ao contrário, quase que exclusivamente nas universidades públicas, com algumas exceções, que se produz conhecimento, se produz inovação, temos programa de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, temos programa de iniciação científica, enfim. Então, assim, é bom entender, por um lado, que há uma concepção por parte do governo Bolsonaro, que é uma concepção que busca desqualificar, depreciar e, portanto, enfim, desmerecer as nossas universidades e os nossos institutos de pesquisa. Por isso, ele já tinha feito 42% de corte no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é importante entender, são as universidades, mas é todo o mundo da ciência, é todo o campo científico nacional que é atacado por esse governo obscurantista, anticientífico, terraplanista. 42% do Ministério da Ciência e Tecnologia. Agora, acrescidos de 30% de corte nas universidades, que não são 30% na verdade, que como grande parte, quem nos assiste precisa saber, grande parte, 85%, 90%, às vezes 95% do orçamento das universidades federais está comprometido com o pessoal em encargos. Portanto, o que resta sobre o qual ele aplica esse corte é quase nada do orçamento. Então, sobre as despesas de custeio em muitas universidades, esse corte de 30% vai a 37%, vai a 38%, vai a 42%. Inviabiliza o funcionamento dessas instituições. Mas isto não é pouco, porque além de depreciá-las publicamente, além de constrangê-las no seu funcionamento, inviabilizando financeiramente as suas atividades mais fundamentais, ele também pretende fazer intervenção nas universidades. De que falo aqui?
Nós já tínhamos assistido, e não esperávamos coisa diferente, que o governo Bolsonaro não vai respeitar a autonomia universitária no processo de escolha dos seus dirigentes. Já não respeitou no Instituto Nacional de Educação de Surdos, aqui, onde recentemente, no início do seu governo, ele não nomeou a professora, que foi a candidata mais votada para a direção-geral do Instituto, recusou o processo eleitoral da Universidade Federal de Grande Dourados, fez uma articulação subterrânea, cínica, com o reitor da Unirio, o reitor atual da Unirio, que fez uma articulação cínica com o presidente da República para que o seu vice-reitor não disputasse as eleições e fosse ainda assim indicado em primeiro lugar na lista tríplice pelos conselhos superiores. Portanto, será um reitor que pela primeira vez, desde a implantação do processo de escolha direta dos reitores das universidades brasileiras, o reitor da Unirio será nomeado pelo Palácio do Planalto, sem ter disputado a eleição, num conluio entre a própria reitoria atual e o Palácio do Planalto. E como se tudo isso fosse pouco, ao decreto de 14 de maio deste ano, o decreto 9794, deputada Renata Souza, eu falarei por mais um minuto apenas, em que por esse decreto o presidente pretende agora intervir nas nomeações feitas pelos reitores das suas equipes. Ou seja, um reitor escolhido por sua comunidade universitária, empossado e investido no cargo, não poderá mais, por esse decreto, nomear, por exemplo, o seu pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, não poderá mais nomear o seu pró-reitor de ensino, não poderá mais nomear o seu pró-reitor de extensão. Esses nomes terão que ser submetidos, por esse decreto, à Secretaria de Governo da Presidência da República, e no limite até o próprio presidente da República, que vai agora triar as indicações dos reitores para a composição de suas próprias equipes. O que ignora o presidente da República, que é um idiota inútil, o que ele ignora é que ele não pode fazer isso por decreto. O seu furor autoritário é tão grande, o seu afã de ultrapassar todo e qualquer limite com base no totalitarismo é tão desmedido que ele esquece que o Brasil tem ainda, embora rasgada muitas vezes no último período, ainda tem uma Constituição, e que ele não é o dono do Brasil, é apenas o presidente, desgraçadamente é apenas o presidente, não deveria nem sê-lo. Pois bem, a Constituição brasileira é clara, o artigo 207 reza: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão aos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Portanto, as universidades têm autonomia garantida pelo dispositivo constitucional. Portanto, o reitor pode sim nomear a equipe que bem entender, sofrendo única e exclusivamente o crivo da sua própria comunidade universitária. Por isso, eu quero aqui, para encerrar, dizer: é um ataque do governo federal, um ataque direto, frontal, depreciativo, desqualificador do governo federal em relação às universidades públicas, é um ataque também do ponto de vista financeiro e agora é um ataque ao funcionamento autônomo dessas instituições. Portanto, nós não nos calaremos, não sairemos das ruas. Já um segundo grande ato em defesa da educação pública das universidades que está sendo preparado ainda para o mês de maio, de modo que eles terão que conviver, terão que suportar, terão que aturar a expressão da democracia através dessas manifestações, e certamente eles passarão e nós passarinho. Muito obrigado.